Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do itinerário formativo de aprofundamento de linguagens e tecnologias. Eu sou a professora Arlene Azulay, do componente de arte. E aqui ao meu lado está o professor... Professor Denilson, de língua portuguesa, também vou acompanhar vocês nesse itinerário e vamos aí refletir um pouquinho mais sobre a linguagem e, claro, a relação dessa linguagem com a nossa identidade aqui neste universo amazônico. Vamos aí conhecer o nosso objeto de conhecimento? Práticas de linguagem para a compreensão de si como parte da vida da Terra. Detalhamento. Apreciação e réplica de obras artísticas, análise dos usos críticos e criativos das linguagens nas obras, como foco em questionar e refletir sobre as formas de ocupação da Amazônia, suas implicações socioculturais e ambientais. Então, gente, esse é o nosso conteúdo e vamos ao nosso itinerário. Muito bem, turmas, começamos este momento com um desafio para vocês. Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre refletir sobre a Amazônia, sobre o lugar em que vocês vivem? Então, colocando aí o nosso desafio. Quando você ouve a palavra Amazônia, o que vem à cabeça? Quais sentimentos, imagens, pensamentos surgem? Então, o que você vai fazer? Você vai sintetizar. Sintetiza, ou seja, resuma as suas ideias sobre essa temática em uma palavra e diga aí, compartilhe com a sua turma, com os seus colegas, não é, professora Arlene? Então, vocês vão ter um minutinho, né, professor Denilson, para pensar. E daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, turmas. Então, creio que vocês todos tiveram aí alguma palavra para apresentar, para sintetizar os sentimentos em relação à Amazônia, o que surge, a ideia, o pensamento. Fizemos essa mesma pergunta ao grupo de professores aqui do Centro de Mídias e, claro, surgiram diversas respostas, como vocês podem observar aqui nessa nuvem de palavras. Vocês produziram a de vocês também, né? Trouxeram a palavra de vocês. Pode ser que seja uma palavra semelhante à que está aqui, ou não, até mesmo porque as nossas percepções, elas são diferentes. Cada um tem uma relação própria com o lugar em que vive, com a natureza, com os outros, né, professora Arlene? Exatamente. E podemos aí observar algumas palavras. Vocês até podem, acho que até pensar em uma dessas palavras, como o professor Denilson falou. Aí tem força, diversidade, verde. A gente tem meu chão, minha terra, tem a palavra bodó também, que responderam, peixe típico daqui da nossa região, força, né? Biodiversidade, resistência. Lendas, meu chão, originários, beleza, grandes rios e resistência. E Andê também, que apareceu aí, que vem de uma palavra indígena que significa nós, né? Que é o povo que compõe esse lugar, sustentabilidade, fauna. Então observe que são mistério, a palavra mistério também, são palavras diversas que fazem parte de todo um imaginário, de todo um pensamento daquelas pessoas que vivem nessa região, certo? Nós também somos seres que vivem, somos amazônidas, vivemos e, claro, nós temos essa relação. Quando eu penso em Amazonas, né, no caso em Amazônia, eu penso exatamente na questão da natureza. E a senhora, professora Arlene? Eu penso também na beleza, da diversidade, né, do verde, tudo, ou seja, várias coisas assim que um contato assim com a natureza, isso me faz muito bem. Isso. E claro que como povo amazônico, como pessoas que vivem nessa Amazônia, nós temos a nossa forma de expressar esse local que nós vivemos, que revela muito sobre nós, sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade, sobre a maneira como nós vivemos e nos relacionamos com a própria natureza e esse local em que vivemos. E uma dessas formas, manifestações artísticas, certo, que nós trouxemos para apreciação durante a nossa aula, serão aqui algumas obras de arte, músicas, poemas e também arte plástica. E vamos começar por uma música. Mostro aí para vocês a música Amazonas Moreno, de Celdo Braga, certo? Cantada pelo grupo Raízes Caboclas. E leiam comigo a letra dessa canção. Amazonas Moreno, tuas águas sagradas
são lindas estradas, são contos de fadas, ó meu doce rio. A canoa que passa, o voo da garça, as gaivotas cantando, em ti vão deixando o gosto de amar. É o caboclo sonhando, que entoa remando o seu triste penar. Neste poema de bolhas, que ressoa nas folhas da linda floresta no meu rio-mar, é o caboclo sonhando, que entoa remando o seu triste penar. Neste caudal tão bonito, que é o desejo infinito de plantar meu grito nas ondas do mar. Então temos aí uma composição de Celdo Braga e Osmar Oliveira. Esta música é cantada pelo grupo Raízes Caboclas, e percebo que essa música traz muito do nosso universo amazônico. E palavras como as que nós observamos aqui, nessa nuvem de palavras, estão presentes lá, né? A vida, a terra, certo? Rios. Observem que essas palavras compõem o universo. E quando a gente analisa essa canção, começando lá pelo nosso título da música, né? Amazonas Moreno, percebe que é uma clara referência à cor do nosso rio Amazonas, certo? Que sabemos que é um rio que possui águas barrentas, mais ali com uma cor que assemelha a tonalidade da pele parda, morena, né, professora Arlene? Exato. E percebe que a gente já percebe esse rio sendo configurado como sagrado. Olha só, tuas águas sagradas. E é sagrado porque a gente vai ter uma relação desse homem amazônico muito próxima a esse rio, né? Então, é um rio sagrado, com águas sagradas, que se configura em estradas, né, para o ribeirinho, para o povo amazônico, tanto que a gente está à mercê desse rio, do seu ciclo de cheia e vazante, certo? Isso impacta muito a nossa vida. Sabemos que é o nosso meio de locomoção, por onde chega o alimento, por onde nós escoamos também a produção do alimento, de onde tiramos o sustento por meio da pesca. E percebe que também nós temos um universo imaginário místico aí, ó. São contos de fadas. Então nós temos histórias que são contadas sobre esse rio, que são contadas aí de geração em geração, que a gente não sabe a autoria, mas que é um universo fantástico e que é muito interessante de ouvir, não é, professora Arlene? Exatamente, muitas lendas, né? Principalmente a lenda do Boto, então várias lendas são contadas através desse universo também, que, como o professor Denilson falou, dessas águas sagradas que servem também como estradas, né? Então, é um contexto assim que o indígena e os ribeirinhos dependem da sobrevivência desse rio, não é isso, Sim, professor? e nós também, nós dependemos Exato. desse rio. E observe que na sequência nós temos a figura desse homem amazônida. Então percebam que a canoa que passa, o voo da garça, certo? As gaivotas cantando e te vão deixando o gosto de amar. E percebam que é o caboclo sonhando, que entoa remando seu triste penar. Então percebo que esse caboclo aí, nessa canoa, ele está está envolvido neste universo, né? Com a natureza, a garça representando essa fauna, certo? Perceba a gaivota, as histórias, a história de vida desse caboclo também passa por esse rio, né? Então percebo que tudo está envolto. Nós temos aqui muitas comunidades, ou seja, muitas turmas que dependem desse rio, né, professora Arlene, para chegar à escola, para alcançar a instrução, para adquirir conhecimento. Então percebo que o rio é muito importante na nossa vida e na vida de vocês, né? E o próprio alimento também que é Sim. transportado através dele, não é isso? Isso mesmo. E percebo que a música, ela finaliza justamente, colocando aí para vocês, nos últimos versos, colocando aí poemas de bolhas, ressaltando também a importância da própria floresta. Olha só, nestes poemas de bolhas, que ressoam nas folhas da linda floresta do meu rio-mar. E esse caboclo, mais uma vez, nesse universo, sonhando, certo? Vivendo aí neste ambiente, e que também está sujeito aí às questões problemáticas, que nós sabemos que vem pelos ciclos da própria natureza, de cheia, de vazante, e questões aqui que nós vamos refletir um pouquinho mais, que são ocasionadas pelo próprio homem, certo? Mas um pouquinho mais adiante vamos falar sobre isso. E deste universo, então observem que é um rio, certo? Que faz parte desse universo, que o homem, que o caboclo, ou seja, que o ser amazônico está intimamente ligado, que se relaciona de forma direta e muito intensa, né, professora Arlene? Então tudo está conectado ali, o rio, a floresta, o homem, e tudo depende dessa biodiversidade, a fauna, né? Então está ali
toda a beleza ali do Amazonas, nessa música, né? Isso mesmo. Além da música, também escrito em versos, nós temos poemas, temos autores amazonenses como Luiz Bacelar, que expressaram a sua identidade amazônica por meio de poemas, como a obra Sol de Feira, de Luiz Bacelar, que ele vai nos convidar a conhecer a nossa região, a nossa cultura, por meio de um passeio à feira, onde a gente vai encontrar diversas frutas. Então, vamos ouvir a declamação desse poema com o professor Dário? Com vocês. Sol de Feira, de Luiz Bacelar. Nos tabuleiros do mercado, o sol da feira amadurece este poema proclamado. Por 1000 pregões, quando amanhece, mal surge o dia sobre as bancas, eis o menino que aparece para trazer lá das barracas frutos só que o rio conhece. Senhora Dona Pomona, vossos préstimos invoco para encher este paneiro. Nosso céu tem mais estrelas, nossa selva tem mais frutas. Para onde vai? Quem me escuta? O petróleo brasileiro? Relembrando Cassimiro, talvez vá colher pitangas, que não mais provarei mangas furtadas de outros quintais. Mas, se quiserdes, faceira, percorrer comigo a feira, onde em graça abundais, tereis a ditosa prova que a natura se renova nestas matas tropicais, aspirando outros olores, provando de outros sabores e conhecendo outras cores que, sem saber, inventais. Na muda mata um som reboa, no estralejar da galharia, rompendo a verde rede à troa, no ribombar de artilharia. O ouriço, obus, granada agreste, bólido opaco, estrela morta, uiva ao tombar no chão silvestre e bate bruto nesta porta. A selva abafa a rude guerra que, sob a densa copa encerra, na dura terra firme e, enfim, o homem, encontrando a bala fria de suas cápsulas, um dia liberta presas de marfim. No teu minúsculo coquinho relatam lendas milenárias. Brotaram sono, amor, carinho e lua e as outras luminárias. Onças e pássaros noturnos, quando em teu bojo se escondia, dele fugiu com ares soturnos, enquanto o breu se derretia. Tu foste a caixa de Pandora das tribos bárbaras de outrora, e a cor das asas da graúna saiu de ti como um trovão, para que a filha da boiúna pudesse amar na escuridão. Muito bem, gente. Então acabamos de ouvir a declamação do poema Sol de Feira, da obra Sol de Feira de Luiz Bacelar, trechos certo desta obra de Luiz Bacelar. E percebo que a obra já começa com um anúncio, né? Percebo que é um texto que imita um pouquinho das obras épicas, das epopeias, como os Lusíadas, a Ilíada, certo? Convidando seres mágicos, deuses, como nós vamos ver. Aqui logo no início nós temos o anúncio de que a feira está começando, de que o sol está nascendo, e a gente percebe que pelo título do poema, certo? Sol de Feira, o sol é uma figura importante, porque ele influencia no ciclo de amadurecimento das frutas. E aqui o sol vem amadurecer este poema, e percebam que o eu lírico, a voz que fala no poema, em sequência vai fazer um convite para uma deusa, Pomona, né? Colocando aqui exatamente no prólogo. E percebe que esse convite, ele vem para que essa deusa possa conhecer os sabores, os cheiros diferentes que existem aqui na região amazônica. E ele exalta isso relembrando autores clássicos, né, lá do período do romantismo, que exaltavam o Brasil. E aí a gente vai ter exatamente Gonçalves Dias, como nesse trecho, nosso céu tem mais estrelas, nossa selva tem mais frutas, que lembra a canção do exílio. Nós vamos ter também Casimiro de Abreu na sequência desses versos, em que nós vamos perceber
É um casimiro que vai evidenciar exatamente frutas que são próprias daqui, certo? Como a manga ela veio de outro lugar para a região e se adaptou bem, mas ela não é própria da região amazônica. Então percebo que agora o eu lírico convida Deus a conhecer o que é daqui, que é exatamente nos últimos versos desse prólogo. Então percebo que ele vai mostrar para ela que ela vai conhecer novos sabores, novos aromas, certo? Para que ela possa se envolver, conhecer, né, professora Arlene? E lembrando que essa deusa é uma deusa romana, que é a deusa dos pomares, né, das árvores frutíferas, não é isso, professor? Isso. E também tem uma outra analogia, que é uma outra deusa, não é isso? Que eu acho que é o rondel da castanha, que a gente vai falar mais adiante. Isso. Né? Que fala da caixa de Pandora, mas eu acho que é mais adiante. Isso mesmo. E perceba que por meio dessas frutas que ele convida a conhecer na feira, esses sabores, nós vamos ter aí um pouco do universo amazônico e uma relação desse universo também com outras culturas. Como a gente pode observar no rondel. O rondel é uma forma fixa de criação de poemas, certo, gente? Então o rondel, voltando aqui ao início, o rondel da castanha, perceba que nós temos uma relação do ouriço da castanha com uma artilharia, com uma bala, né? Que quando cai da árvore da castanheira faz um barulho imenso na floresta. E lá naquele local, no íntimo da floresta, que o coletor vai encontrar, né? As pessoas que trabalham com a coleta de frutos vão encontrar esse ouriço e dali extrair a própria castanha. Então a gente já percebe uma relação alimentícia, né? A minha mãe conta que lá onde ela vivia, na região, não existia, não tinha acesso a leite de vaca, a leite em pó, e percebo que a minha mãe foi criada na base do leite da castanha. Então, observe a relação desse homem amazônico com esse fruto, né? Que é uma questão nutricional, alimentar, essencial de vida. Não é, professora Arlene? Exatamente. E essa analogia, na hora que ela cai, faz um estrondo, como se fosse uma ribomada de artilharia, por causa da dura, que é uma fruta muito, vamos dizer, dura, né? Isso. Então, quando ela cai no chão, ela causa esse estrondo. Isso mesmo. Já o rondel do Tucumã, nós vamos ter uma relação aí com a cultura, né? Vamos na sequência, colocando aí o nosso rondel. O rondel do Tucumã, colocando aí para vocês, percebam que esse rondel nós vamos ter exatamente uma relação da mitologia indígena com a mitologia grega. E observe que nós temos a relação exatamente do caroço do Tucumã que guardava a noite. Então, quando a gente tem nas culturas indígenas, exatamente uma das versões que contam com relação ao mito de origem da noite, que a noite era guardada pela cobra grande, pela boiuna. E a filha da cobra grande se apaixonou por um rapaz, e para viver esse amor, ela precisou libertar a noite, né, para poder consumar o amor dela, porque ela era vigiada todo o tempo pela mãe. Então eles roubam o caroço de Tucumã e libertam não apenas a noite, mas tudo que está relacionado a ela, como a gente pode observar no trecho do poema. O sono, o amor, o carinho, a lua e também até a cor da própria asa da graúna, da coloração dos pássaros. Então observem a relação que nós vamos ter desse mito com o mito grego, né, da caixa de Pandora. Pandora, pela curiosidade, ela liberta todos os males do mundo naquela caixa que Zeus entregou para ela, certo? Como uma forma de castigar a humanidade, Zeus faz isso. E percebe que só fica na caixa exatamente a esperança. E neste universo que nós podemos observar, como nós vimos lá na Nuvem de Palavras, diversos elementos aí desse homem amazônico com a natureza, e a gente percebe uma certa sintonia, né? Uma certa relação harmoniosa que vem até mesmo da própria cultura indígena. Mas que hoje nós percebemos que essa relação ela está um tanto ameaçada, né, professora Arlene? Exatamente. E como o professor Denilson falou da Pandora, que quando abriu a caixa, ela saiu todos os males, mas ficou a esperança. Então, a gente falando de esperança, e a gente verifica o que está acontecendo com a floresta mesmo, com a biodiversidade do Amazonas. Então, alguns artistas, eles, devido à sua história de vida, eles fazem um alerta, um grito, né, de esperança para que não haja tanta devastação. Então, a gente colocou aqui a arte, né, como voz da natureza. Então, artistas que criticam a devastação ambiental. A devastação do meio ambiente é uma realidade alarmante que ameaça o equilíbrio ecológico do planeta,
diante da destruição de floresta, da poluição dos rios e do avanço descontrolado das atividades humanas sobre a natureza. Muitos artistas têm se levantado como vozes de resistência, como o próprio professor Denício falou, um poema lá, na música do Céu do Braga, que fala, né, desse grito, dessa devastação da floresta. Então, a gente vai mostrar alguns artistas que fazem uma crítica, né, através das suas obras de arte. Então, a gente vai falar sobre Franz Kreuzberg, que ele utilizou troncos queimados da floresta amazônica para criar esculturas que denunciam o desmatamento e as queimadas ilegais. Então, a obra, ela questiona a destruição do meio ambiente e propõe uma reflexão estética e ética sobre o impacto humano. As obras dele podem ser analisadas como uso expressivo da matéria natural para clamar por consciência ecológica. Aí depois a gente vai analisar uma obra dele. Depois tem um outro artista que é o Vicky Muniz. Então, as obras deles, ele trata com materiais recicláveis. Então, ele tem uma obra, uma série, Lixo Extraordinário, que é um documentário. Ele questiona o consumo e o desperdício ao transformar lixo em arte de grande impacto visual. E tem um outro artista também que é indígena, Jades Bell, origem indígena do povo Macuxi de Roraima. Obras, pinturas, instalações, vídeos e textos que misturam mitologia indígena com crítica ambiental. E agora a gente vai mostrar para vocês uma instalação do Franz Kreuzberg, como já foi falado. Vocês podem ver aqui, tá? Essa é uma instalação. Então, o que Franz Kreuzberg pegou? Ele pegou esses troncos calcinados, ou seja, queimado, e expôs num ambiente, certo? E para fazer uma crítica às queimadas da Amazônia. Então, vocês puderam ver a imagem dos dois, Franz Kreuzberg e Vicky Muniz. Então, dando continuidade, vamos falar um pouco mais sobre Franz Kreuzberg. Então, aí a data de nascimento e morte dele. Ele foi um pintor, escultor, gravador, fotógrafo, artista plástico, nascido na Polônia e naturalizado brasileiro. A sua obra reflete a paisagem brasileira, em particular a floresta amazônica, e a sua constante preocupação com a preservação do meio ambiente. Então, ao transformar dor em arte, Kreuzberg constrói um discurso visual poderoso que ressoa de forma profunda em tempos de crise climática e ambiental, que nós vivemos hoje em dia, né? E outro artista, o Vicky Muniz, ele trabalha com materiais recicláveis. Então, em 2007 e 2009, Vicky Muniz ele desenvolveu um projeto que retrata a vida dos catadores no Jardim Gramado, um dos maiores aterros sanitários do mundo, localizado em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, o documentário ele retrata a dura realidade dos catadores que sobrevivem do lixo, descartando questões sociais, destacando questões sociais, ambientais e de trabalho. E esse documentário ele trata o seguinte: Lixo Extraordinário, é o documentário, os limites entre valor e descarte. Então, esse documentário ele é considerado entre o que é considerado arte e o que é rejeitado, ao dar visibilidade a quem vive à margem da sociedade. O documentário nos convida a repensar nossos hábitos de consumo, a forma como lidamos com o meio ambiente e, sobretudo, como enxergamos o outro. E a gente vai mostrar uma obra para vocês, tá? Então, vocês estão vendo aqui A Morte de Mará, que é uma obra que foi pintada em 1793. Então, o que Vicky Muniz? Ele fez uma releitura dessa obra. Ele pegou um catador de lixo, tá? E ele foi no lixão, montou, certo? Como se fosse um quebra-cabeça, tirou uma fotografia e fez uma releitura dessa obra.
Então, mais do que estética, esse projeto ele revela histórias de vida marcada pela exclusão social, mas também pela força, solidariedade e esperança. Um dos destaques é esse catador que é chamado Tião. Ele é líder comunitário e catador de lixo, que ele se tornou um símbolo de resistência e transformação ao participar ativamente da iniciativa. Tião encenou a morte de Mará, como vocês estão vendo, e uma catadora também que fez uma obra com Vicky Muniz, com seus filhos, que representava a imagem que remete a uma santa. Então, ele fez uma releitura dessas obras aí a partir de um lixão. E ele fotografou uma fotografia aérea e depois fez um documentário. Então, através daquele QR Code, vocês podem assistir a esse documentário. Depois nós temos Jaida Isbel, que nós já falamos que a origem dele é do povo Macuxi de Roraima. As suas obras são pinturas, instalações, vídeos e texto que mistura mitologia indígena com crítica ambiental. A temática, a releitura, releitura crítica do mito de Macunaíma, denúncia da colonização cultural e a destruição ambiental da Amazônia, afirmação da cosmologia indígena. E o impacto, ele tornou-se uma das vozes mais importantes da arte indígena contemporânea. E qual a mensagem das suas obras? A floresta e os saberes indígenas como resistência cultural e ecológica. Então, o trabalho de Jaida Isbel, ele aborda temas como ancestralidade, espiritualidade, memória, política e ecologia, utilizando a arte como forma de resistência e afirmação cultural. Em outubro de 2021, um mês antes de seu falecimento, suas obras Carta ao Velho Mundo, de 2018 e 2019, e Na Terra Sem Mares, 2021, foram adquiridas pelo Centre Georges Pompidou, em Paris, um dos museus mais importantes do mundo. Jaida Isbel fundou a Galeria Jaida Isbel de Arte Indígena Contemporânea em 2013, em Boa Vista, com o objetivo de promover a arte indígena e fomentar a educação cultural em diversas comunidades. Sua prática artística englobava pintura, escultura, literatura e curadoria, sempre com uma abordagem crítica e decolonial. Seu legado permanece vivo por meio de suas produções artísticas e das iniciativas que liderou, continuando a inspirar e fortalecer a presença e voz dos povos indígenas na arte contemporânea. Então, finalizando, povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais sofrem com a invasão de seus territórios, a perda de identidade cultural e o enfraquecimento de modos de vida sustentáveis que coexistem com a floresta há séculos. A lógica de ocupação imposta frequentemente ignora o conhecimento ancestral desses grupos e suas práticas de preservação ambiental. Através da literatura, pintura, da escultura e de instalações, esses artistas transformaram a arte em instrumento de denúncia. Suas obras não apenas revelam os impactos da devastação ambiental, mas também despertam a consciência ecológica e nos convidam a agir de forma mais responsável diante da natureza. Mais do que expressões estéticas, essas criações são alertas poderosos. Se continuarmos devastando o planeta, também estaremos destruindo a nós mesmos. Muito bem, então vocês percebem, gente, que toda aquela manifestação que nós temos ali na letra da música, no poema, certo? Dessa relação do homem amazônica com a natureza e também esse grito por meio da arte plástica com relação a preservar aquilo que é nosso, a nossa natureza, até por questões de sobrevivência da própria raça, da própria humanidade. Que, lembrando, nós dependemos dessa natureza, não é a natureza que depende da gente. Então, se a gente destrói a natureza, nós estamos colocando em risco a nossa própria vida. E aí fica exatamente essa mensagem relacionada à preservação. Então, nós temos que conhecer o nosso ambiente, nós temos a nossa identidade como amazônico,
mas nós também temos que ter consciência de cuidar e de preservar aquilo que é nosso, né, professora Arlene? Exatamente, esse cuidado também com o lixo, porque hoje nossos rios são muito poluídos, jogam tudo ali, principalmente aqui no Manaus, onde nós vivemos, os igarapés são muito poluídos, e temos que ter cuidado para não jogar esse lixo nos nossos rios, e também cuidar para que a floresta não seja devastada. Então, assim, podemos finalizar, né, professor? Isso mesmo, vamos finalizar a nossa aula aqui nesse momento.